Graças a Deus, muito buenas tardes a todas as obreiras, a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos que lhe gusta participar todos os domingos às 2 da tarde desta classe que realizamos para edificação e fortalecimento espiritual de todos os servos de Deus. Vamos primeiro, corra sua Bíblia, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo tome a direção de todo o que será meditado e hablado. Senhor nosso Deus e nosso Padre, uma vez mais nós outros lhe agradecemos por a oportunidade de aprender mais de Ti, porque em Ti, Senhor, aprendemos a servir mais, a estar à disposição de Tu voluntar, porque nossa vontade já não prevalece mais. A vieja criatura já não pode mais ter frente à nossa vida espiritual. Espírito Santo, tome a direção, conduzca esta classe, orienta a cada serva, a cada servo, abra ele entendimento, se há alguno que está se desviando, se há alguno que se encontra, meu Padre, preparando-se para apartar-se de Tu presença, ajuda-lo, para que ele não se perda, nem tampouco venga a cair em um laço porque é sequestrado e vuelve a ser escravo dele pecado e dele diabo. Meu Padre, bendiga e tome a direção de todo. Abra ele entendimento. Se há alguém com uma indisposição, arranca esta indisposição, algum dolor, algum mal-estar, um peso, um cansaço, seja livre de tudo que esteja impedindo-te de se alimentar da verdade, em nome de Jesus. Amém. Bueno, vaja apontando aí em sua Bíblia, porque durante vários domingos nós outros meditamos no livro de Gálatas e foi muito bueno. Eu pude sacar proveito da meditação do livro de Gálatas e agora estamos a cada domingo meditando no livro de primeira epístola de Pedro. Hoje vamos a ler ele versículo 7 e ele versículo 8, 7 e 8. A cada domingo estamos meditando para que nossa vida espiritual esteja de acordo à vontade de Deus. O tema da classe de hoje, ponga ele tema, por favor. Aí está. Nossa fé é aprovada. E quando que nossa fé é aprovada? Quando obedecemos a palavra de Deus. Abraão, sua fé foi aprovada, porque todo o que Deus pedia a Abraão, ele não media esforços, ele não media sacrifício, ele apenas obedecia. E a fé de Abraão foi aprovada. E Deus, digo que ele é o Padre da fé, porque ele teve uma fé aprovada. Quando a fé é aprovada, é porque uno já não vive mais dominado por seus sentimentos, já não vive mais dominado pela carne, vive pela fé. Aí está escrito, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prueba de vuestra fé, mais preciosa, mire aí, que ele ouro que perece, aunque probado por fogo, seja hallada que resulta
em alabanza, glória e honor em la revelação de Jesucristo. Ou seja, nossa fé é provada quando passamos por ele fogo, quando temos que obedecer a que nossa carne não quer, a que nossa carne não deseja obedecer, la contrariamos, para que nossa fé seja aprovada. A fé onde você não está vendo, onde você não está sentindo nada, mas você crê que aquele que isso la promessa, ele la cumprirá. Será que Deus, eu estava perguntando a uma pessoa, será que Deus manda uno a ser algo que não está escrito em sua palavra? Claro que não. Todo que Deus nos manda a ser para sermos provados, está escrito em sua promessa. E quando somos aprovados, porque obedecemos, porque fomos humildes para obedecer, este Deus, ele bendice, este Deus mostra que ele está conosco. Ponga lá a explicação, por favor, porque quando a fé é aprovada, é uma alabança para nosso Deus. Aí diz assim: então, por anelar, perfeccioná-la em nosso ser cada dia, ele, Senhor, permite os momentos de luta. Deus quer que em nós a fé já seja perfeita, perfeita a ponto dele mundo perguntar: mas por que estás fazendo isso? Porque ele mundo não entende o que é obedecer a Deus. Mas em esta explicação, você vê aí dizendo: então, por anelar, perfeccioná-la em nosso ser cada dia, ele, Senhor, permite os momentos de lutas em los que somos desafiados a manifestá-la com mais pureza. Ou seja, eis em los momentos mais difíceis em que uno tem que manifestar sua fé pura. A fé não pode estar mesclada com emoção. A fé não pode estar mesclada com a ansiedade, com ele medo. Não. A fé já tem que ser uma fé pura. E que é uma fé pura, pastor? Essa é a fé em que você não tem em nada em que se apoiar, solamente em la palavra de Deus. Quando Davi foi pelear com aquele gigante, que garantia ele tinha? Que ventaja ele tinha? La fé. Todos lhe diziam: ele gigante te vai a matar, ele gigante vai arrancar tu cabeça. Seus padres, seus irmãos, ele próprio rei, nadie lhe dava certeza que ele ia vencer. Mas porque Davi foi ao desafio? Porque sua fé garantizava que Deus estava com ele. E quem caiu? Davi ou ele gigante? Você já sabe a história. Quando Moisés estuvo frente ao Mar Rojo e que não havia saída, Moisés quedou tranquilo, porque Moisés sabia que Deus não ia levá-lo a uma trampa, que Deus não ia naquele momento deixá-lo solo. Moisés mostrou que sua fé era pura e se mantuvo confiante. E ele mar se abriu, ele, povo de Deus, passou, mas Faraó e seus soldados não puderam passar. A fé não pode estar mesclada com medos, malícia. A fé não pode estar mesclada
com ele pecado. Quando la fé é pura, nada lhe pode detener, porque ele próprio Deus obreiro, ele próprio Deus lhe enaltece para que ele seja glorificado. Aí ele diz mais: por isso não deixe abatir quando venga as provas em forma de persecuções, adversidades ou injustiça. Quando vêm as provas em forma de persecuções, adversidades, injustiça, não é para desanimar-nos, é para deixar-nos mais forte todavia, porque as provas não é para nos deixar decaídos, as provas é para nos amadurecer a cada dia mais. Cada prova me amadura mais, cada prova me deixa mais forte, as raízes quedam mais fortes delante das situações. Aí diz aí, quando ele Todo-Poderoso encontra em nós outros esta preciosa confiança e firmeza, aunque estemos em aflição, ele recebe a honra e a alabança que mais lhe agrada. És aquela pessoa que está passando por uma tormenta e está tranquila, está tranquilo, está seguro que a vontade de Deus vai a prevalecer. Não és minha vontade, não és a vontade uno que prevalece, e sim a vontade de Deus. E és aí que nosso comportamento mostra que Deus está sendo honrado. Se acorda de Maria Magdalena, quando iam apedrejá-la? Se acorda que aquela mulher ia morrer, e Jesus disse a los que lhe acusavam: quem não tem pecados, eche a primeira pedra. E nadie echou a pedra, porque aqueles que lhe queria condenar eram mais sujos que ele. E ele digo: mulher, nem eu te condeno, vayas e não peques mais. Ela tinha 7 demônios, foi livre de aqueles demônios. Você crê que ela vendia seu corpo por vanidade, por gosto? Não, porque havia forças malignas que la levava a ser o que ela era, desprezada, considerada a basura da sociedade, ou não é assim? Mas quando ela aproveitou esta oportunidade, vajas e não peques mais. E ela foi, e já não mais vendia seu corpo, tuvo que trabalhar para comer, sem necessitar se acostar com nadie. E eu lhe pergunto, será que foi fácil? Não creio. Foi duro, mas ela se mantuvo firme, em cumprir sua parte. E Deus la prosperou, e Deus la bendigo, e Deus la sacou, desculpa, daquela vida mala de basura que ela vivia, sem necessitar tocar em nada de nada, porque eu não posso tocar em algo que não me pertence, eu não posso jamais aceitar tomar possessão de algo que não é meu, não. Eu quero conquistar, eu vou a conquistar o que é honesto, porque todo que é honesto vem com a bendição de Deus. Todo que é desonesto vem com a maldição, com a praga que maldice a vida das pessoas. Quando tenha obreiro, obreira, servos de Deus
que passar por uma prova mostre quem tu eres. Quando o ouro passa por ele fogo, altas temperaturas, como hablamos domingo passado, ele queda mais puro. As impurezas desaparecem e as provas é para isso, para nos manter mais firmes, mais consagrados, mais santificados aos pés de Jesus. Sigam, por favor. Aí está ele, versículo 8. A quem se haberlar visto, lhe amais, e a quem a hora não veeis, pero creeis em nele, e os regozijais grandemente, com gozo inefável e lleno de glória. Ou seja, Pedro estava falando aí que aunque eles não hubiera visto ao Senhor Jesus, que eles por la fé lo amavam. Eu nunca vi Jesus, mas eu lo amo, sempre lo amarei, porque não tenho dúvida, a vida que tinha eu, a vida que tinha minha família, e hoje, a vida que temos hoje, lhe garantizo, não foi a igreja que cambiou minha vida, não foi a igreja que restaurou minha família, foi meu Senhor Jesus. E Ele é visto em esta transformação e câmbio de vida, como Ele disse aí, e lleno de glória. Este Deus tem que ser glorificado através de nós outros, ou glorificado ou avergonçado, porque é muito feio quando um incrédulo vê da parte de um servo de Deus atitudes e comportamentos que eles quedam pensando, mas essa pessoa não conhece a Bíblia, esta pessoa não há dito que conhece a verdade, e por que está praticando tal coisa? Não é verdade? Por isso que ele digo, a quem sem haberla visto, leia mais. Leia mais. E a quem a hora não lo veeis, pero creeis em nele, e os regozijais grandemente com gozo inefável e lleno de glória. Ou seja, não necessito ver, mas eu creio que Ele existe, mas eu creio que Ele está comigo. Ponga aí a explicação, por favor, onde diz assim, nós outros não lo vemos, pero creemos, melhor dito, em Nele, e em seu caráter fiel, assim para mostrar sua aprovação. Deus lhes concede a los que vivem por la fé uma alegria indescritível, e la certeza de la vitória em las situações mais adversas. Quantas vezes ele, povo de Deus, estuvo em uma situação que aos olhos humanos foram ditos, acabou, estamos perdidos, e allí Deus actuou. Quantas batalhas Davi tuvo com seus inimigos maiores, 3 vezes maiores, inimigos grandes, e todos eles veniam e caíam, porque Davi não lutava solo, Davi lutava com Deus. Deus estava em cada batalha com Davi, e você sabe qual era a garantia que Davi ia à batalha e venceria? Porque antes de ir à batalha, ele ia a ele altar. Nele altar, ele colocava um sacrifício, e aquele sacrifício perfeito lhe dava a certeza que Deus estava com ele, e nada poderia explicar
como pode? Davi, com tão poucos homens, venceu uma multidão. Allí estava Deus. Por isso que muitos não sabem explicar como pode. Esta bactéria desapareceu, este câncer desapareceu, como pode? Esta causa na justiça já estava perdida e lhe saiu, como pode? Seu marido cambiou, sua família, eles não entendem, porque vivemos pela fé, apoiado na palavra de Deus e o amamos, aunque não é possível tocá-lo, não é possível vê-lo, porque ele próprio Senhor Jesus afirmou: mis adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu adoro um Deus em espírito, não é na carne. Quando a adoração é carnal, uno necessita ver, uno necessita tocar. Não foi isso que Tomás falou? Tomás digo, só creio que Jesus ressuscitou se eu tocar em suas heridas. Mire, incredulidade. E Jesus apareceu e disse a ele: toca. E quando ele tocou, ele creu, mas já não valia mais. Ou seja, há que crer sem ver. Há que crer sem sentir nada, mas crer que Deus está e que Deus estará com aqueles que vivem uma fé pura, uma fé aonde te habla assim: eu prefiro a morte, eu prefiro estar com hambre, mas nunca roubar, nunca tocar nele sagrado, nunca tocar em algo que não me pertence, porque isso a Deus não agrada. Siga, por favor. Aí diz assim: ditosos los que não viram, e sin embargo creyendo. Essas palavras dele Senhor Jesus mostra que Deus considera a fé de los cristianos de hoje mais preciosa que a fé de aqueles que viram e creyeron ao Salvador personalmente. Ou seja, nele passado, muita gente que viu a Jesus, muita gente que tocou em Jesus, dudou dele. E hoje, nós outros que nunca tocamos nele, que nunca foi possível vê-lo com os olhos naturais, mas credemos que ele está com nós outros, não é verdade? Credemos que a todo momento aí está ele, protegendo, muitas vezes permitindo que passemos por provas. Você sabe que há desertos que há que passar, não há outra alternativa. Há deserto que um servo de Deus tem que passar, e há deserto que é ele próprio servo que busca por sua desobediência, por suas malas decisões, e és nele deserto em que uno se humilha e dá ouvidos à voz de Deus e se arrepende e toma decisões que agradam a Deus. Pense em tudo isso, medite em tudo isso. Agora, quando terminar a classe, eu estarei enviando o estudo completo para que vocês vuelvam a ler. Pero gostaria de avisar que amanhã, nele programa Obreiros em Foco, toda a semana, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, eu estarei falando, aí está, das 5 características de um ganador de alma. Quantas? 5. Há mais, mas vou falar de 5 principais características de um ganador de alma. Passe a voz para que todos possam participar e também participar da meditação todos os dias para que Deus seja glorificado. Vá se preparando, porque dia 22,
às 4:30 da tarde, vamos a ter uma reunião aqui no Templo de la Fé, será um dia sábado, para todos os obreiros, todas as obreiras e todos os colaboradores. Desta vez não será para todos os que querem participar, solo para obreiro, solo para obreira e colaboradores. Será algo muito forte que o Espírito Santo está preparando. Eu sei que entre semana passada, eu falei de lunes a viernes, eu falei que esta reunião seria às 4 da tarde, mas teve um câmbio. Agora vai ser às 4:30. Se cambiar alguma coisa hasta já, eu avisarei. Pero mientras tanto, obreiros, obreiras, vá se preparando, traga sua Bíblia, porque será muito forte este dia 22, às 4:30 da tarde, reunião para obreiro, obreira e colaboradores, com transmissão para todas as igrejas universal do país. Daqui um rato, já quero avisar a todos os colaboradores que estão participando aqui da classe, que vamos atender a classe solo para os CPOs. Coloca aqui a imagem do livro, porque cada domingo estamos meditando neste livro aqui. Aqui está, como vencer suas guerras por la fé. Muita gente ha escrevido para mim por WhatsApp e perguntado: pastor, eu quero participar desse CPO, eu quero ser obreiro da igreja, eu quero ser obreira, eu quero dar algo mais. E eu tenho dito três coisas importantes para que você possa participar desse CPO. Primeiro, você tem que estar 100% liberado dos demônios, liberado de você mesmo, liberado do mundo, completamente liberado. Segunda coisa, você deve estar bautizado ou bautizada em las águas. Eu tenho dito para as pessoas que quando sepultamos nossa velha criatura, nós outros borramos todo o nosso passado. Nós outros não, ele Senhor Jesus. Ele bautiza em las águas, soluciona o problema dele passado. E ele bautismo com ele Espírito Santo, que soluciona o problema dele futuro de sua alma. Liberado de você mesmo, liberado dos demônios, liberado do mundo, bautizado em las águas, bautizado no Espírito Santo. Aí, então, você está preparado para começar a classe de CPO e futuramente ser um obreiro, uma obreira da igreja. Se você diga: pastor, eu sou esta pessoa, busque ele pastor aí em sua igreja e de aqui dele Templo de la Fé, você me busca, que eu te vou a orientar. Vamos fazer a última oração e tenho a certeza que Deus lhe bendiga através desta classe. Senhor, nosso Deus e nosso Padre, lhe agradecemos por mais uma classe. Tenho a certeza que eles puderam entender, porque tu queres que nossa fé seja aprovada, uma fé pura, uma fé que não esteja basada em emoção, em sentimento, mas basada em la palavra de Deus. Quando todos dudam, eu creio. Quando todos estão desistindo, eu estou perseverando. Isso é viver uma fé aprovada. Espírito Santo, bendiga a todos eles
e que esta semana seja uma semana bendecida, onde já estaremos nos preparando para esta grande reunião, dia 22 de maio, às 4h30 da tarde. Espírito Santo, toma-nos em tuas manos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E gostaria de avisar a todos que aunque você diga, pastor, pelo sábado tenho reunião do grupo jovem, tenho reunião de isso, tenho que fazer isso, mas nadie pode faltar nesta reunião de obreiros e colaboradores. Passe a voz e que o Espírito Santo lhe bendiga abundantemente e creia que tempos buenos está por venir, que Deus glorificará a sua igreja antes que la lleve, porque vai chegar uma hora que a igreja vai subir, que o arrebato vai acontecer, mas antes que isto aconteça, a igreja do Senhor Jesus será enaltecida neste mundo para que todos sepam que ele Deus que nós outros obedecemos, aquele Deus que nós outros credemos, não é um Deus morto, mas um Deus vivo que ressuscitou de los muertos. Que Deus me los bendiga a todos e hasta outra oportunidade. Heme aquí con mis debilidades, delante de tu grandeza. Lo que se ve, el corazón no siente, el cuerpo responde, mi alma no miente. Prueba ahora este corazón, mira Señor si no tengo razón. Pues yo no quiero ser emocional. Espíritu Santo, acércate a mí y hazme tu morada. Y hazme tu morada. Espíritu Santo, mora en mí. Mi corazón quiere ser tu altar. Haz tu morada, yo te invito y nunca más te dejaré en mí. Haz tu morada.